sonoluminescence. The first time I saw sonoluminescence was in a darkened room. I was transfixed to look at this spherical flask of fluid. And you'd look into the center, and in the center see a glowing blue-purple light, which could be seen with the unaided eye. It looked like a star in the heavens. Seth Putterman called it the star in a jar, a tiny spot of bright light contained in a flask of liquid. This star in a jar is made when a sound wave is passed through a small bubble inside a flask of liquid. And this sound wave makes the bubble do something remarkable. First it expands, then it collapses. And this collapse happens so violently that vapor molecules trapped inside the bubble slam together and heat up so much that the bubble gives off an incredible burst of heat and light, several thousand times a second, giving the appearance of a star. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você já parou para pensar no significado dos primeiros versos no livro de Gênesis e o Evangelho de João? Talvez você não tenha identificado a relação entre esses experimentos científicos e versículos bíblicos citados, então devo esclarecer. Cimática é o estudo das ondas e está associado aos padrões geométricos produzidos pela interação de ondas sonoras em um meio. Nesse experimento, uma quantidade de areia é colocada sobre caixas de som que, ao emitir determinadas frequências de som, forma padrões geométricos. O que observamos nessas imagens é que, conforme a frequência das ondas sonoras é aumentada, a complexidade dos padrões geométricos também aumenta. Formas geométricas são simplesmente equações matemáticas expressadas não verbalmente. De fato, a sublime geometria de toda a vida, a beleza da natureza que agracia nossos olhos, é a matemática de uma mente genial, artística, amorosa, luz infinita e sabedoria suprema, que deixou sua assinatura por toda a criação. Então, quando João diz que no princípio era o Verbo e por meio dele todas as coisas foram criadas, está nos dando uma importante dica de como Elohim criou o mundo, através do som. Veja como exemplo o fenômeno da sonoluminescência, quando o som produz luz nas águas. Na narrativa de Gênesis, o autor não cita por acaso que Elohim pairava sobre as faces das águas quando disse: haja luz, e assim criou a luz. O que lemos aqui não é por coincidência, é claramente uma descrição do fenômeno da sonoluminescência. Antes de prosseguir, é fundamental citar o que Nikola Tesla dizia:
Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Sim, pois luz e som é energia, frequência e vibração. Tudo está em movimento, vibrando em determinada frequência e causando a impressão de solidez da matéria. Aqui temos também outra dica sobre a realidade. A palavra universo é um jogo de palavras com unoverso, um verso, ou no inglês universe, one verse, como se o universo fosse um verso de composição poética, uma canção para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Você já parou para pensar na semelhança da palavra Toros e Torá? Também não creio que seja uma coincidência. Uma Toros é um vórtex energético que permeia a Terra e a cada ser vivente. Os judeus, ao transcrever cópias da Torá, tomavam a cautela de copiar cada letra, cada espaçamento entre letras e linhas perfeitamente, pois sabiam que cada verso possuía um significado oculto a ser revelado. Existem 4 níveis de entendimento da Torá, chamados partes. Peshat, sendo o significado explícito de um verso. Remes, significado alusivo, uma leitura entre as linhas. Derash, significado interpretativo, uma interpretação que não está explícita no contexto do verso. E Sod, significado oculto do verso. 4 camadas de interpretação relacionadas às 4 letras do nome Yod-Hei Vav-Hei, o nome sagrado do Criador.
Para dar continuidade, devo remover um tabu da sua mente. Não é porque satanistas de ordens esotéricas utilizam formas geométricas em rituais e meditações que as formas geométricas em si sejam atributos demoníacos. Por favor, o Criador utilizou das formas geométricas para descrever o universo. São notáveis nos mais diferentes graus, desde a perfeição funcional do seu corpo até a beleza das flores e a simetria dos flocos de neve. Então não é porque um certo grupo de indivíduos se apossaram de determinadas ferramentas ou símbolos que isso os torna satânicos. A Vesica Piscis é uma das figuras mais importantes da geometria. Foi encontrada na arquitetura e arte das mais diversas civilizações. É a representação da união do feminino com o masculino. Há muitos códigos em Gênesis e escolhi apresentar nesse vídeo um dos mais intrigantes. No hebraico, cada palavra do alfabeto possui um valor numérico, portanto cada palavra carrega um sentido matemático. Essa é uma das razões dos hebreus nunca terem adicionado novas letras ao idioma, pois as 22 letras são como os blocos da criação. Portanto, o valor numérico do nome sagrado do Criador é 26, e de Adam, 45, e de Havá, mais conhecida como Eva, 19. Se traçarmos uma Vesica Piscis de largura exatamente 26, o nome do Criador, obtemos uma altura de 45, o nome de Adam. A diferença entre o Criador e o homem é 45 menos 26, igual a 19, o valor numérico de Eva. Esta é uma mensagem de Gênesis informando que tudo o que a mulher é, o homem não é, e tudo o que o homem é, a mulher não é. Em Gênesis, a mulher é separada do homem, como se fossem almas compartilhando o mesmo corpo. Sim, pois como vemos em Gênesis 1, versículo 27, assim a palavra de Elohim criou o homem em sua própria imagem. Na imagem de Elohim ele o criou, macho e fêmea ele os criou. Apenas em Gênesis 2, versículo 22, é que Elohim, a partir de uma costela de Adam, cria o corpo da mulher. Sendo assim, suas almas foram separadas em corpos distintos. O Messias, nos Evangelhos, em Mateus 19, também nos explica. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E explicando sobre o matrimônio, disse, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Elohim ajuntou, não o separem o homem. O matrimônio é, sendo assim, a comunhão entre o homem, a mulher e o Criador, sendo Elohim um alicerce inquebrável.
A Vesca Piscis também dá origem à Flor da Vida, outra figura que foi encontrada nas civilizações mais diversas. Além de representar perfeitamente o processo de reprodução celular, também representa os 6 dias da criação em Gênesis. Pitágoras, ao desvendar a ciência da geometria, se deparou entre o povo indiano, árabe e egípcio com essa forma geométrica. Posteriormente, Platão estudaria os sólidos platônicos, que são originados da Flor da Vida. Mais adiante, no redescobrimento da admirável matemática da natureza, os renascentistas aplicariam esses conhecimentos em suas obras. Aqui está um manuscrito de Da Vinci onde ele estudara a Flor da Vida. Existem infinitas propriedades matemáticas por trás dessas formas. Levaria uma vida para dissertar sobre e ainda não seria o suficiente. Esse conhecimento era considerado sagrado a esses povos e não vejo isso como um exagero. Considere o mistério das pirâmides, feito arquitetônico que a arqueologia moderna é incapaz de explicar. Toda sua estrutura foi alinhada seguindo um padrão geométrico sagrado. O homem moderno peca ao presumir que aqueles povos pouco sabiam sobre a realidade. Veja como exemplo a bateria de Bagdá, uma espécie de bateria arcaica feita com um vaso de argila, uma haste de bronze e suco de limão. É capaz de gerar pequenas quantidades de energia. Ninguém sabe para que necessariamente foi utilizada, mas demonstra que o conhecimento do mundo elétrico já estava entre esses povos. Ninguém cria um dispositivo como esse sem ter um conhecimento prévio do que está fazendo. A sequência de ouro, mais conhecida como a sequência de Fibonacci, é um conjunto infinito de números adquiridos a partir da soma do número anterior. Se dividirmos um número com o anterior, obtemos a razão de ouro. A partir da sequência de ouro é obtida diversas outras formas, como a espiral de ouro, o retângulo de ouro, o triângulo de ouro e outras formas geométricas que possuem as proporções da sequência de Fibonacci. Os pintores, ao descobrirem essa fórmula matemática formidável, passaram a aplicar as proporções de ouro com o objetivo de assemelhar suas obras o mais próximo possível com a beleza da natureza. Beethoven, Mozart, Erik Satie, Claude Debussy são exemplos de compositores que aplicaram a sequência de ouro em sinfonias. Quem diria então que o simples ato de cortar uma maçã ao meio nos exibiria um conhecimento tão revelador?
Os pitagóricos ficaram fascinados com as proporções de ouro encontradas num pentagrama, pois perceberam que a matemática era o idioma em que Deus havia descrito o universo. Meu intuito com este vídeo foi propor uma reflexão. Das cores do espectro cromático, as 12 notas musicais. As 12 casas zodiacais do céu, as 12 horas no seu relógio. As 12 casas de Israel, aos 12 apóstolos. Por que a beleza? Por que apreciamos a música? Por que nos agraciamos com a métrica de uma poesia? Ou com a paleta de cores de um gato? Ou com as formas de uma concha? Porque há uma matemática intrínseca nessas coisas. Na música, no seu corpo, na poesia do universo. Contemplamos a beleza pois ela nos transmite uma mensagem do que vem além da razão, o amor. Uma mensagem que denuncia as obras das mãos de uma mente perfeita. Ao cultivar a certeza de quem pintou essa beleza, compreende-se, então, o sentido de que se não fossem os minuciosos detalhes da matemática da vida, a vida seria disforme e horrenda, um verdadeiro pesadelo darwiniano.
Enquanto isso, o mundo tenta barganhar o absurdo de que tudo isto é mero acaso, e que a famigerada e cruel seleção natural, um processo em tese completamente ininteligível, foi capaz de gerar a consciência, a beleza, a razão e uma matemática perfeita. Ignorando o fato de que a vida não surge espontaneamente e que um objeto em repouso exige uma força movente, essa é a presunção dos proclamados cientistas modernos, que tentam com unhas e dentes e falham miseravelmente em remover o criador da equação. Diante dessa apresentação, me despeço na esperança de ter fagulhado no seu coração um reconhecimento do verbo da criação à sua volta, que está a todo momento em movimento, comunicando e cantando através da métrica da vida. E que se a sua vida estava carecendo de sentido até então, que tenha despertado a essência da contemplação através da experiência.